Pablo Escobar, ele vai ser lembrado por muito tempo como um dos maiores narcotraficantes do mundo. Na real, aí eu acho que ele foi até o maior, né? Não sei. Bom, afinal de contas, o cara comandava tudo, né? Entre aí a década de 80 e 90, quando o assunto era tráfico de drogas. Mas, como a gente sabe, né, o criador aí, né, o fundador do Cartel de Medellín, ele teve o controle de tudo até 93, quando ele foi morto, deixando tudo que construiu para trás e ainda por cima, né, vendo praticamente tudo indo parar nas mãos do seu arqui-inimigo aí, né, o Cartel de Cali. Só que vocês sabiam que teve um grupo aí que foi derivado do seu cartel, meio que continuou o seu legado, né, e que existe até os dias atuais? Sabia dessa ou não? Nesse vídeo a gente vai conhecer esse grupo terrível, então, chamado de La Oficina de Envigado. Um grupo aí que hoje presta serviço para a elite colombiana. Os caras são meio que cobradores aí de tráfico, de traficantes poderosos. É um negócio doido, velho. E existe até hoje, como vocês vão ver. Aí a gente vai contar a origem desse grupo, tá? Eu sou o Marcelo Milos. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Num vídeo recente aqui no canal, a gente falou como que ficou o Cartel de Medellín após a morte de Escobar e quem teria continuado ou não, né, com o legado aí do narcotraficante. E a verdade é que, como o próprio filho do Escobar disse, tudo acabou ficando nas mãos do Cartel de Cali, que eram inimigos ali, né, de Escobar. Então todo o grosso do dinheiro de Pablo não foi para a mão aí dos seus familiares, como era esperado, né? A mulher de Pablo e o seu filho disseram numa entrevista para o jornal El País que os rivais ficaram com tudo. Abre aspas. Eu fui com a minha mãe a essas reuniões e exigiram que entregássemos todos os bens como parte do butim de guerra. A exigência era simples. Se esconderem uma só moeda, iremos matá-los. E assim salvamos nossas vidas, né? Voltamos a ser ninguém. Apesar disso, um grupo, de uma forma ou outra, meio que acabou dando continuidade ao Cartel de Medellín. E esse grupo se chama a Oficina de Envigado, o legado do Cartel de Medellín. No ano de 1980, um grupo foi criado pelo próprio Pablo Escobar, chamado de Oficina de Envigado. Esse grupo ele servia no primeiro momento para cobrar o pessoal que tinha dívidas com o chefão. E o seu nome era esse porque eles vieram de um escritório da prefeitura de Envigado, né, que é um município lá da Colômbia. Depois da morte de Pablo, o grupo acabou crescendo e hoje em dia meio que se tornou uma junção aí de diversas organizações criminosas de médio porte que prestam serviços a narcotraficantes e a outras elites mafiosas. Eles meio que viraram quase que mercenários, se a gente pode dizer assim. Bom, como eu comentei, a Oficina de Envigado era literalmente um escritório da prefeitura de Envigado, na Colômbia, que inclusive é a cidade aí onde o Pablo Escobar nasceu. As prefeituras foram usadas pelo narcotraficante para cobrar as dívidas de outros traficantes de drogas do Cartel de Medellín. Qualquer um que atrasasse aí os seus pagamentos poderia sofrer nas mãos da oficina, sendo ameaçados, espancados ou mesmo assassinados pelo grupo do cartel. Porém, depois da morte de Escobar em 93, o crime organizado em Medellín foi assumido por Diego Murillo, conhecido aí como Dom Berna, que ele era um antigo agente do cartel, mas que acabou se voltando aí contra Escobar. O Dom Berna, né, ele se colocou como se fosse um líder supremo, né, um regulador, cobrador de dívidas no submundo do tráfico e usou a Oficina de Envigado como meio que um degrau para poder chegar no poder. Ele também estabeleceu um vínculo amplo com as forças de segurança, o setor judicial e as elites políticas e empresariais de Medellín, fazendo então firmar laços entre a oficina e essas elites da cidade que existem até hoje. A organização paramilitar. No final da década de 90, o Dom Berna se tornou então comandante da organização paramilitar chamada de Autodefesa Unidas da Colômbia, conhecida aí como AUC, que obviamente ele usou desta posição para poder camuflar a oficina com a bandeira então dessa organização, né, dessa contra-insurgência. Bom, que no caso aí é uma visão aí que acredita que os seus inimigos devem não ser só derrotados, né, mas sim destruídos, e assim o Dom então estabeleceu facções rurais, expulsando redes de assassinos urbanos da oficina, como o bloco Cacique Nutibara, das
AUC. Bom, com tudo isso, lá na época da virada do século, Berna, que estava trabalhando em conjunto com as elites da cidade, ele iniciou a pacificação de Medellín. As suas oficinas disfarçadas de paramilitares eliminaram milícias guerrilheiras, controlaram aí uma rebelião de uma das redes de matadores de aluguel mais temidas aí de Medellín, que se chamavam aí de La Terraza, e destruíram uma facção rival das AUC, que era o Bloco Metro, que tinha desafiado aí a sua soberania. A verdade é que, com a ajuda do seu grupo, Berna assumiu o controle geral de Medellín e depois disso deu a ordem de que diminuíssem os assassinatos. Isso fez com que as taxas de homicídios da cidade diminuíssem e assim chegaram a uma fase da cidade que ficou conhecida aí como Dombernabilidade, que seria um trocadilho aí com a palavra governabilidade. Eu nem entendi um pouco direito. Governabilidade. Ah, não entendi. O Dom Berna meio que se juntou aí com outros líderes das AUC em 2003, junto com centenas de tropas do seu bloco Cacique Nutibara. A prisão de Dom Berna. Bom, tudo estava indo bem aí pro criminoso até no ano de 2005, quando ele foi preso aí, quando as autoridades o ligaram ao assassinato de um político local e depois do início das conversações aí entre o governo e as AUC. Na prisão, o Dom Berna ele continuou comandando as suas operações a uma distância segura de seus inimigos, né? Enquanto no exterior ele tinha o seu porta-voz, que era o Carlos Mário Aguilar, o Rogelio, que junto aí com um ex-paramilitar chamado de Daniel Alberto Mejia, conhecido aí como Danielito, ele administrava as redes de tráfico de drogas e assassinos da oficina e, bom, resumindo, né, é não muito diferente do que acontece aqui no Brasil, né, ele foi preso, mas ele continuava meio que no controle de tudo. 3 anos depois, em 2008, o Dom Berna foi extraditado para os Estados Unidos, né, e junto com outros 13 líderes paramilitares. E aí já fica um pouco mais difícil controlar de lá, né, tanto que o próprio Pablo Escobar dizia que era melhor ali uma cova na Colômbia do que ele preso, né, e ser extraditado para os Estados Unidos, né, uma prisão nos Estados Unidos. Bom, assim ele teve que sair então da organização e a sua saída ocasionou ali um vácuo de poder, ocasionou meio que um racha na oficina, além de uma luta então pelo poder então dos seus possíveis sucessores. A competição começou ali entre Maximiliano Bonilla, conhecido aí como Valenciano, que era um dos mais poderosos traficantes internacionais de droga da oficina, que controlava importantes rotas de tráfico através da costa das Caraíbas, e o Eric Vargas, o Sebastian, ele que tinha pouca influência no comércio internacional de cocaína, mas ele tinha o dom de conquistar a lealdade da maioria das gangues de Medellín. E aí você já viu, né? Nessas horas a network é mais importante. Depois de muitas mortes e anos de batalha, foi o Sebastian que acabou saindo vitorioso aí dessa treta, né? E a vitória foi selada quando o Valenciano foi preso na Venezuela no ano de 2011. Porém, com a prisão e derrota de Valenciano, a oficina perdeu o controle das suas principais rotas de tráfico e, assim, o poder passou da ala do tráfico de drogas da oficina para a sua ala armada e territorial. O Sebastian teve pouco tempo para poder usufruir e saborear do seu sucesso, já que o grupo enfrentou aí de cara um novo adversário, que eram os Urabenhos. Urabenhos, né? O rabinho, não é? Urabenhos. Esse grupo ele ganhou uma força na cidade ao apoiar Valenciano e por herdar muitas das rotas de drogas do homem depois aí da sua prisão. O objetivo final dos Urabenhos era unir o seu império rural de tráfico de drogas com as lucrativas economias criminosas da cidade e o potencial aí de branqueamento de capitais. O que é isso, Marcelo? Branqueamento de capitais. Falando no modo mais grosseiro possível, que seria como se fosse uma espécie de lavagem de dinheiro, tá? Mais ou menos isso aí, pra você entender. Bom, eles ofereceram dinheiro e armamento de nível militar às gangues locais para que elas ficassem contra a oficina de Envigado, e isso fez com que eles tomassem aí áreas estratégicas importantes em uma guerra das grandes travadas aí nos bairros periféricos da cidade. No ano de 2012, a oficina sofreu mais um golpe com a prisão de Sebastian e de vários outros líderes importantes em agosto. Para completar, sofreram um massacre em dezembro, no qual um dos principais candidatos para substituir o Sebastian foi morto. Nessa época entrou outro bandidão na jogada, aí, o Juan Carlos Mesa Vallejo, conhecido aí como Tom.
Ele era um líder de gangue que saiu das ruas para poder chefiar a organização criminosa Los Chatas, e era aí um dos principais suspeitos do massacre de dezembro. Porém, a oficina não era mais uma estrutura hierárquica e o Tom, ele não era meio que um líder máximo. Os vários escritórios que faziam parte da oficina de Envigado eram agora, em sua maioria, meio independentes, a gente pode dizer. E o Tom, ele era simplesmente a voz mais influente na mesa e não um comandante supremo. Atrás dele estavam pessoas ainda mais poderosas, como traficantes de drogas internacionais ocultos, eles eram conhecidos como invisíveis, e criminosos de colarinho branco, né, das elites aí da cidade. Já na metade de 2013, foi negociada uma trégua entre os urabenhos e a oficina, né, a mando dos poderosos membros invisíveis, né, que estavam preocupados com o fato de o conflito acabar afetando tanto seus interesses comerciais criminosos, como também os legais, né, que eles tinham empreendimentos aí legais, né. Acho que isso já deve acontecer em qualquer país aí, né. Ou você acha que esses poderosos aí que estão cometendo crime, que estão traficando e tal, não tem também um monte de empreendimento legal, né? Você acha que não? Bom, esse acordo aí permitiu a oficina aí a ter acesso às rotas internacionais de tráfico de drogas dos seus rivais, em troca de permitir que os urabenhos reivindicassem então o seu território no submundo de Medellín. Isso tudo teve impacto instantâneo na queda da taxa de homicídios da cidade, né? Apesar das explosões localizadas de violência entre as gangues, a paz criminosa reinou, né, e se manteve na maior parte desde então. Mas assim como os outros chefes, o reinado de Tom acabou em dezembro de 2017, quando ele foi preso durante a sua festa de 50 anos. Os crimes do grupo. As pessoas importantes da oficina possuem sim participações significativas no comércio de drogas e mantêm contatos aí com cartéis mexicanos e controle sobre as rotas do tráfico. Mas a oficina de Envigado, como uma organização, é bem menos um cartel de drogas e mais um prestador de serviços aí aos traficantes poderosos. Seus integrantes são especializados em assassinatos, sequestro, cobrança de dívidas aí de drogas, além de ser uma espécie de administração de extensas redes de lavagem de dinheiro. Cada uma das diferentes facções da oficina de Envigado também é financeiramente independente e hoje administram extensas redes de microtráfico e extorsão, além de controlar ou receber parte de uma ampla gama de atividades criminosas como roubos, contrabandos, prostituição e venda de álcool adulterado. Desde que o Tom foi capturado, as autoridades colombianas continuaram atacando aí as lideranças aí do La Oficina, né, prendendo aí Juan Carlos Castro, conhecido aí como Pichi, que acreditam ter sido aí meio que o sucessor de Tom em agosto de 2018. Dois outros líderes importantes também, né, o John Edward Barbosa, conhecido aí como Barbosa, e o John Fred Yepes Hoyos, whatever, a pronúncia aí, o Clemente, né, eles foram capturados em 2019. A oficina hoje. Oficina de Envigado, como vimos, né, acabou crescendo bastante após a morte de Pablo. Passou de uma agência de cobrança de dívidas do narcotraficante para uma federação mafiosa que controla quase todas as atividades criminosas de Medellín. A oficina de hoje é meio que uma união de 8 organizações de média dimensão que prestam serviços a traficantes de drogas internacionais e a outras elites mafiosas, que usam as alianças com gangues para conseguir controlar o território e as atividades criminosas em Medellín, conhecidas aí como combos, que aí tem nessas organizações os Los Chatas, Picacho, Caicedo, La Terraza, La Unión, Robledo, Trianon e San Pablo. São esses os grupos que formam a organização, a Oficina de Envigado, e controla cerca de 65% dos combos da cidade, com o restante aí trabalhando para escritórios independentes ou então aliados dos urabenhos. Apesar de trabalharem juntos, isso não tira o interesse individual de cada um deles. Com a prisão de Tom, em dezembro de 2017, nenhum líder foi publicamente identificado aí como sendo aí o chefe da organização. Porém, por trás dessas estruturas armadas visíveis estão os verdadeiros poderes da Oficina de Envigado, que são então os traficantes de drogas de elite e criminosos de colarinho branco, né, que se movem aí entre o submundo e o mundo jurídico, controlando os escritórios. A base territorial da oficina continua sendo Medellín e as cidades próximas, aí como Envigado, Belo, Itagüí e Sabaneta.
As facções do grupo também controlam aí as rotas internacionais do tráfico de drogas, principalmente do norte do país, e a sua presença foi relatada nas zonas de produção de drogas no departamento de Antioquia. Os ex-inimigos, que agora são parceiros desde a trégua que rolou em 2013, né, os urabenhos, eles se tornaram importantes aliados do tráfico de drogas e trabalham em colaboração com os cartéis mexicanos, em particular com o famoso cartel de Sinaloa. Hoje, a ameaça da organização vem de divisões internas e disputas entre facções, né? Mas o ciclo de vida operacional dos líderes visíveis da oficina de Envigado é curto, né? Cada vez mais curto, na verdade. Depois de líderes como o Rogelio terem aí se rendido às autoridades dos Estados Unidos e outros como o Sebastian aí terem feito acordos, as forças de segurança dos Estados Unidos da Colômbia foram armadas aí com bastante informação privilegiada que ajudaram a eliminar líder após líder. A maioria das figuras mais conhecidas da rede estão agora na prisão e pode ter certeza aí de que eles vão atrás de quem puder, aí quem tentar tomar esse lugar aí na oficina. Porém, a gente já viu que isso meio que não interfere muito quando o assunto é o funcionamento do grupo, né? Já que quem comanda mesmo são essas pessoas importantes que ninguém sabe quem são ou fingem que não sabem quem são. Ou seja, né, as atividades criminosas que acontecem em Medellín provavelmente vão continuar acontecendo, não importando aí quem é preso. A oficina hoje em dia pode ser considerada como um dos exemplos mais complexos aí da máfia colombiana. Uma rede de prestadores de serviços e subcontratantes envolvidos em tudo, desde o branqueamento aí de capitais e o comércio internacional de cocaína, né, até a venda de drogas nas ruas e a microextorsão, além de terem parcerias então com outros cartéis, né, os Los Rastrojos e o cartel aí de Los Zetas do México. Bom, no final das contas, o cartel de Medellín se desfez, né? O que restou foram então esses prestadores de serviço, a gente pode dizer assim, né, que se tornaram então a oficina de Envigado, que não tem um líder, então é meio difícil derrubar, né? Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, assim como esse daqui, tá? Então para não perder nenhum, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Até o próximo. Tchau.